pessoal, a gente vem aqui para mais um papo focado em beleza, mas uma beleza com história, uma beleza que te diz você também pode e que possibilitou isso, e com uma das mulheres pioneiras de trazer esse acesso à beleza, seja do luxo, seja do simples, seja do dia a dia, seja por dias especiais. Ela é uma referência e um ícone não só em liderança no segmento de beleza, mas sendo quem é. Senhoras e senhores, a gente tem o prazer de conversar com a Cris Bistarco, da Época Cosméticos. Vamos, né? Oi, Cris. Obrigada, Vivi, pela introdução. Seja bem-vinda. Eu já tive a oportunidade de te receber, Thiago, assim, em outros palcos. Ela fez uma estreia no Rio de Janeiro, que tem muito a ver com a origem aqui. E aí, Cris, eu queria que você se apresentasse um pouco, né, para o Thiago, para a nossa audiência. Quem é a Cris Bistarco? Quem é a Época Cosméticos? De onde vocês vieram, sabe? Assim, conte um pouco pra gente. Perfeito. Bom, falando de mim, né? Eu tô há 5 anos à frente da Época Cosméticos. Eu comecei, na verdade faz mais de 15 anos que eu trabalho com produtos para mulher prioritariamente, né? Óbvio que beleza é para todo mundo, mas a gente tem um público mais feminino, né? Estranhamente, a minha primeira indústria trabalhando com mulher foi na indústria farmacêutica. E aí eu passei 5 anos trabalhando com produtos de contraceptivo, menopausa, fertilidade e tal para mulher, fazendo marketing, fazendo finanças e tal. E fui convidada para me juntar à Beleza na Web, quando a Beleza na Web era uma startup ainda. Caramba, olha isso. Né, o fundador da Beleza na Web era uma pessoa que eu tinha quase era uma amizade profissional, vamos assim dizer. Eu tinha sido estagiária dele durante a faculdade. E ele estava montando a Beleza na Web. Então, a minha história ali dentro do e-commerce, dentro de beleza, né, começa ali na beleza, onde eu passei alguns anos, e foram anos de muito crescimento, muita mudança do mercado, né? Estou falando ali do começo de 2010 até 2015. Em 2015, eu fui para a L'Oréal Brasil, como a primeira diretora de e-commerce da L'Oréal Brasil, e eu falo isso assim, muito orgulho, né, porque a L'Oréal estava montando, né, toda a estrutura de e-commerce, de operação, e efetivamente assim, eu tinha que construir tudo do zero, né, não era simplesmente vendendo e-commerce, era tudo mato. Era tudo mato. Então assim, não tinha... Eu me lembro de chegar e falar, qual que é a política de preço, a tabela de preço para e-commerce? Não tem tabela, tinha que construir a tabela. Cadê o PNL do e-commerce? Não tem. Então, eu acho que também foi muito bacana, inclusive porque, na verdade, a L'Oréal fora do Brasil tem benches incríveis, e já tinha benches incríveis, continua tendo, mas aqui no Brasil ainda era pouco desenvolvido. Então, eu tive ali uma história, né, dentro da L'Oréal muito interessante, e tinha muito relacionamento com a Magazine Luiza, e aí depois eu já vou falar aqui da época, e como eu tinha muito relacionamento com a Magazine Luiza, acabei sendo convidada quando a fundadora saiu da direção para eu assumir a Época. E falando de época, né? A Época hoje já tem mais de 17 anos, vamos fazer 18 anos agora, em outubro. Vai ficar, como é que fala? Maioridade. Vai chegar na maioridade. A Época começou com a Lucila, a fundadora, que tinha uma loja física, né, desde 1990. E aí fundou o site em 2006. Então, ela é da época do início do e-commerce no Brasil. Que o e-commerce no Brasil, ano que vem, faz 30 anos. A Época faz 18 esse ano. Faz 18 esse ano, exatamente. E a Época, bom, nasce no Rio de Janeiro, e eu falo isso porque eu acho que tem muita coisa ainda do DNA, né, que a gente inclusive continua com o escritório lá, e eu acho que tem muita coisa do DNA carioca, dessa coisa da beleza, da gente ter acesso, né, a grandes profissionais aí de audiovisual mesmo, né, então assim, pra gente acaba sendo muito fácil, né, ter acesso, porque você tem a Globo lá no Rio e tal, e você tem uma cultura de beleza, de corpo, né, de se exibir e tal, que também tem a ver com a beleza. Então eu acho que isso traz também, e já vem também uma cultura um pouco mais democrática, de uma beleza mais inclusiva, que eu acho que a Época nasceu já dessa forma, né, de falar muito hoje de diversidade e tal. A Época, desde sempre, a gente ela nasceu com posicionamento diferente, né, de outros players, com portfólio de A a Z. Né? Quando eu falo de A a Z, é porque realmente, assim, são produtos, tem produtos super democráticos, baratinhos e tal, e a gente tem os produtos de luxo, a gente consegue conversar e falar deles, assim, de uma forma muito próxima, né, para os nossos consumidores, para os nossos clientes. Realmente, assim, isso vem muito do nosso DNA. Eu acho que tem
outras coisas também, outras frentes em que a gente sempre trabalhou de uma forma mais democrática, vamos assim dizer, né? Eu até hoje fiz um painel aqui falando sobre social commerce, e uma coisa que a gente faz com as microinfluenciadoras, a gente, lá em 2016, a gente criou um programa com as microinfluenciadoras, e lá em 2016 a gente já saiu do eixo Rio-São Paulo, porque a gente já entendeu que, poxa, o Brasil é muito mais do que Rio-São Paulo, né? As microinfluenciadoras dentro do mercado de beleza, elas são super necessárias, né? Porque isso vem do DNA do mercado de beleza, é intrínseco ao mercado de beleza, você precisar de conteúdo, recomendação. Por que eu vou comprar um shampoo de R$300 ao invés de um de 30? Né? Ou talvez, por que eu vou comprar um de 30 ao invés de comprar um de R$300? Então, essa coisa da recomendação, da personalização é super forte. E a época teve isso aí desde o início. Eu acho que quando a época foi adquirida pelo Magalu em 2013, né? E falando um pouco aí da história, né? Da história da época, muito interessante, porque ela começou até de uma relação que a época era um player que fornecia ali os produtos pro Magalu, e a relação foi ficando muito forte, tinha muitos valores muito parecidos, do Magalu com os valores da fundadora da época. E aí houve, assim, efetivamente, assim, o Fred até fala, né, o Fred Trajano, nosso CEO, ele fala que a época veio antes da estratégia, porque, né, depois, né, muitos anos depois, o Magalu adquiriu, né, outras empresas, Netshoes, Kabum, Estante Virtual e tal, todas que fazem parte do nosso portfólio, mas a época veio muito antes. E ainda falando um pouco de história de época, eu acho que ela veio muito antes, acabou sendo o primeiro seller do marketplace do Magalu, a época cosméticos mesmo, de todo o marketplace, não como seller de beleza apenas. E desde que eu assumi também, eu acho que a gente teve um outro momento de transformação, que foi um momento até de mais integração ainda junto com o Magalu, que eu acho que foi alguma coisa assim, realmente assim, mais na minha gestão de a gente pegar aquela parte que eu brinco, é o hardcore do e-commerce, né, a logística, o atendimento e tal, e usar mais essa estrutura do Magalu dentro da época. E eu acho que isso também fez com que a época, nos últimos 5 anos, tivesse um crescimento muito forte, porque justamente a gente, né, tem essa expertise de beleza, todo mundo que está lá, né, meu time, é um time expert de beleza, né, assim, as pessoas que trabalham comigo são pessoas de muito tempo no mercado, a gente tem relacionamentos com as marcas, com as melhores marcas do Brasil e do mundo, relacionamentos muito fortes que a gente construiu, e ao mesmo tempo a gente consegue fazer aquele trabalho mais duro que às vezes só um grande player de e-commerce consegue fazer. E eu acho que isso é que trouxe a época onde ela está hoje, né? Então acho que, né, a gente vem ali de um posicionamento, de uma visão já, de uma beleza democrática, até porque não é só que a beleza é democrática, não necessariamente da mulher é democrática, né? A mulher vai de A a Z. Eu posso ter o batom da Dior, mas eu posso ter o batom, sei lá, de E aí eu vou ter um glossinho da Bruna, que inclusive é um produto de super alta qualidade, né? E vamos e usar junto, exatamente isso. Então ela veio dessa visão, com uma aquisição do Magalu que, na verdade, potencializou o nosso crescimento, e principalmente, acho que nos últimos anos, quando até se tornou uma estratégia do Magalu também, né, como um todo, e isso potencializou muito o crescimento da época. Isso é muito bom. E o bom é, assim, essa coisa do acesso ao perfume que eu quero. Eu imagino que deve ter gente aí com uma penteadeira, que você não deve saber o que é uma penteadeira, sim. Uma cômoda, que deve ter embalagem, que vira coleção aqui. Voltei para casa das minhas tias. Voltou, né? Assim, né? Tem isso, e quando você olha o acesso a isso, de maneira parcelada, é extraordinário. Extraordinário. O que você acha? Eu sou uma pessoa, tô aprendendo muito hoje aqui com todas as conversas. Obrigado, Vivi, por isso. Assim, muita coisa nova para mim também. Acredito para quem tá assistindo também tem muita coisa, uns tapas na cara. O que você acha que é a essência de que a época consegue ser isso que ela é hoje, essa democratização da beleza, vamos falar assim? Porque já é democrático, precisa ser, mas a gente sabe que não é em todo lugar que é. Como que vocês conseguem furar essa... Como é que escala isso, né? Como é que escala isso do ponto de vista mais de negócios? Como é que vocês atuam para garantir esse acesso fácil? Eu acho que quando a gente fala de beleza, aí você tem um mercado ali, né, que é o mercado que é chamado de luxo, né, que a gente está falando de Dior. Agora, ainda mais dentro da perfumaria, até uma tendência a perfumaria de nicho, e muitas vezes é até um mercado até precificado acima do mercado de luxo, né? Eu estou falando de um Tom Ford, de um John Malone, inclusive, né, diversas marcas estão entrando dentro desse mercado de nicho também. Muitas vezes
as marcas, para elas gerarem o desejo que elas têm que gerar, e aí eu brinco que assim, o desejo das marcas é o nosso ganha-pão, né? Eu acho que a época entendeu isso muito bem, e esse relacionamento que a gente tem com as marcas fez com que as marcas também nos permitissem trabalhar a comunicação de uma forma diferenciada, porque a Vivi até comentou sobre o parcelamento. Eu acho que tem a questão, obviamente, tem a questão mais do, poxa, eu vou parcelar e aí vou conseguir fazer, mas dentro do mercado de luxo, e tem muita pesquisa que fala que a consumidora às vezes tem medo de entrar, por exemplo, numa loja da MAC, tem medo de entrar até em outros concorrentes meus que são posicionados mais no mercado de luxo. Então não é só que ela não tem o poder aquisitivo do à vista, sei lá. Exato, não é só o poder aquisitivo, é porque realmente assim, ela não sabe comprar, ela não entende, ela se sente constrangida de entrar numa loja, e eu acho que a gente entendeu e conseguiu traduzir o DNA dessas marcas de luxo, né, de uma forma acessível. Um exemplo disso é até o mesmo trabalho que a gente faz com a Dior, né, foram anos, eu tenho muito orgulho de falar isso, porque a gente é o único e-commerce no Brasil que faz live e-commerce com a Dior. A gente foi o primeiro, já faz 2, 3 anos que a gente está fazendo, e virou até uma boa prática mundial para a Dior, o nosso, os nossos cases, que assim, deu muito trabalho, porque a gente faz um roteiro e o roteiro vai para Paris ser aprovado. Então, assim, é bastante esforço, né? Assim, a gente se dedica a isso. Aquela que você já pode dizer, eu tenho um roteiro aprovado em Paris. Exatamente. Não é qualquer coisa, tá? Não é. Dali pra cana é 2 palitos. E aí, de uma forma, porque muitas vezes essas marcas, elas traziam e falavam, não, você tem que usar isso, você tem que usar esse asset com essa comunicação. E eu acho que a época trabalhou isso, só que pra gente conseguir trabalhar isso, a gente, no caso, tem que seguir o DNA da marca também. Então, eu acho que esse relacionamento que é tão forte da época, e eu acho que tem muito a ver também até, né, até a própria nossa a gestão, eu acho que assim, a época e o Magalu são players, né, de relacionamentos de longo prazo no mercado. Então as pessoas que estão as marcas de luxo também gostam. Exatamente. E é por isso que eu acho que a gente acaba se diferenciando muitas vezes, conseguindo fazer muitas vezes coisas que outros players não conseguem fazer, porque a gente tem também um relacionamento de longo prazo. Então, para mim, é uma relação, eu falo isso muito, assim, é uma relação diferente, porque as marcas também são minhas clientes, as minhas influenciadoras são minhas clientes. Eu não olho minhas influenciadoras como se fosse prestadora de serviço, eu paguei o public post, não, porque eu quero sempre relacionamento de longo prazo, porque se você não tem esse relacionamento de longo prazo, vai vir alguém com mais dinheiro, né, e vai pagar mais, vai pagar uma comissão a mais, vai pagar mais pelo public post, tal, então eu vou perder, eu não me diferencio, né? E eu acho que também tem muito a ver com isso. Então eu acho que a gente conseguiu traduzir, né, e a gente traduz isso aí, eu falei bastante de mercado de luxo, mas você fala, por exemplo, dermocosméticos, que é uma categoria que a gente é líder online, e a gente, né, chega numa determinada fase da vida, você vai para essa categoria de produtos. Passa a se interessar mais para. Se interessa mais, vamos assim dizer. A época foi a primeira farmácia online oficialmente, né? Porque a gente, inclusive, a gente tem, né? A gente oficialmente é uma farmácia para que a gente pudesse vender os dermocosméticos, né? E ter uma relação oficial com as marcas. E dermocosméticos, só 11% dos prováveis pacientes de dermatologista no Brasil fazem uma consulta por ano. Então, realmente, assim, é um acesso ainda muito baixo aos dermocosméticos. Só que daí, para você falar de dermocosméticos, você também tem que traduzir. Quando você fala, por exemplo, de uma marca super premium de dermocosméticos que é SkinCeuticals, por exemplo, ou uma Estederme, né, que são marcas que a gente trabalha super bem. A Estederme, inclusive, escolheu a época para ser o primeiro player aqui. A gente introduziu com exclusividade quando a marca foi introduzida no Brasil. A gente passou alguns meses com a exclusividade da marca aqui. Você tem que traduzir um pouco, porque você pega um produto de SkinCeuticals de Estederme, é difícil de entender até o nome. Né? O que está querendo dizer o nome? Então, uma das coisas que a gente faz... Usa como... uma das coisas que a gente faz, por exemplo, a gente tem, obviamente já fez várias iniciativas, mas uma das coisas que a gente está fazendo mais recentemente, a gente tem lives com uma dermatologista e uma influenciadora do nosso squad. Então, a influenciadora do squad, obviamente, abre perguntas para o público e tal para trazer. Então, isso é acesso também. Então, para mim, obviamente, o parcelamento é acesso, entregar no Brasil inteiro é acesso, né? Ter um preço competitivo é acesso. Mas eu acho que, assim, o conhecimento, a comunicação, você falar de uma forma que você não é professoral, né? Porque a época não tem esse posicionamento professoral, assim, em nada do que a gente faz. Eu acho que isso também é acesso, talvez seja até o que mais nos diferencia do que os outros fatores. E aí, Cris, você deixou um gancho aqui que
essa longevidade de relacionamento de longo prazo, não só com marca, mas com os clientes, te levou para um outro nicho de mercado, que é desenvolvimento de marca própria. E já fica a dica. Procura uma vitamina C. Tá tendo a melhor por aqui. Você desenvolve. Arrasta pra cima. Tá tendo uma outra etapa da época sendo construída com essa entrada de marca própria em parceria com a indústria. Exato. Vocês fizeram isso de maneira extraordinária. O que vem por aí? Batom, sombra? Quem mais que vem por aí? Vem mais coisa por aí, sim. Vem Tá? mais coisa, eu acho que não? a gente, né, a gente sim. A gente entendeu pode que a gente da já marca era. que você fez, pode falar não tem problema citar a marca. A gente queria muito fazer, né, uma linha própria, uma collab própria. A gente teve muito cuidado. A gente escolheu, né, a gente começou justamente com sérums, que era um lugar onde a gente tem muita informação por causa da nossa tradição em vender dermocosméticos. Então a gente fez esse desenvolvimento junto com a Demage. A gente também convidou a Demage a ser nossa parceira nisso, que a gente acha que também a Demage tem muito a ver com o nosso DNA, também uma marca super respeitada, de muita confiança, marca brasileira, por um acaso ou não é carioca também, né? Então assim, a gente achava que tinha que tem fit, né? E a Demage, assim, quem usa a Demage fala, nossa, é muito bom o produto, é muito fiel. Então a gente começou com a primeira coleção, que foi Época by Demage. Foram sérums, tem também um sabonete líquido muito bom. É mesmo. Né? Então, a gente começou com a Época by Demage. A gente fez uma outra parceria, que apesar de, né, a marca, né, a parceria ter sido entre a Lu do Magalu e a Bruna Tavares, né, quem orquestrou tudo isso, né, e quem hoje faz toda a comercialização é a Época Cosméticos, né. Então, vocês fizeram o que com a Bruna? Batom, sombra? Eu amo as cores da Bruna. Uma collab entre a Lu do Magalu, né, que, né, para quem não conhece, a maior influenciadora virtual do mundo, é representante da marca Magalu, né, até é engraçado que o pessoal fala a Magalu, né, mas não fala que é a Lu, é a Magalu. É a Magalu. Dentro também, a gente sabia lá no Magalu, né, algumas pesquisas mostravam, né, que 97% dos seguidores da Lu entendem que se sentem confiança no que ela indicar. Então, a gente percebeu, puxa, aqui tem uma super oportunidade, não só para ela, né, se associar a marcas, inclusive a gente teve várias marcas de beleza que vêm se associando com ela ao longo dos anos, inclusive através da época, e eu tô falando assim de grandes marcas, Lancôme, que levou ela para Paris, Paco Rabanne também, que, né, se associou a ela num dos grandes lançamentos aí dos últimos anos, que foi Fenton. Então, não só dela se associar às marcas, mas dela ter a própria coleção. E aí a gente foi para um outro ponto de pesquisa que era, tudo bem, ela ter produtos em quê, na verdade, né? Do que tipo de produtos? Aí a beleza aparecia nas top 5 categorias que ela teria fit para ela ter uma linha própria. Mas aí a gente precisava ter a autoridade de produto. Foi aí que surgiu a ideia da gente fazer, né, essa coleção junto com a Bruna Tavares, porque obviamente a Bruna Tavares, uma das maiores, e eu diria talvez a maior referência, né, de make-up, né, de influenciadora com marca aqui no Brasil, é uma grande referência também em desenvolvimento de produto, né, os produtos dela são considerados até assim pelos profissionais, né, de beleza. Você vai em maquiadores e tal, até, por exemplo, na Globo se utiliza muito os produtos da Bruna. A Bruna, às vezes, vai e posta que ela tá lá na Globo, né, ensinando os maquiadores da Globo. É genial isso, não é? Genial. E aí a gente falou, poxa, para desenvolver o produto da Lu, a gente tem que ter autoridade, tem que ter produto e tem que ter também uma pessoa que tem os valores e o propósito do Magalu, que eu acho que a coisa casa muito também com a Bruna Tavares. Então a gente lançou em outubro do ano passado a primeira coleção, aí falando, foi uma coleção de lábios, e até a própria Bruna, né, foi quem trouxe isso, que falou, normalmente uma influenciadora começa por lábios, porque o lábios é democrático também, né, então a gente começou com uma coleção de lábios, e ela é uma coleção bem, e que também traz um DNA tecnológico, então as cores são pixel, online, os nomes já trazem isso, a gente tem um gloss diferenciado que você passa e que muda de cor de acordo ao teu lábio, ou que você está usando por baixo e tal, então tem esse DNA de inovação. Foi também quando a gente trouxe para a época o Virtual Try-On. Então, assim, a gente fez todo o lançamento pensando aí com um diferencial aí mais de inovação. Então, a gente pensa, na verdade, foi o início, não necessariamente vai ser o último dessa parceria, né? Porque a gente entende que é uma parceria de muito sucesso.
Mas a gente também entende que a gente pode entrar até em outras categorias, né, que a gente está amando por aí. Olha, vem novidades por aí, pessoal. Tem algum spoiler pra dar pra gente? Você vê, né? Vai que tem, né? Vai que tem spoiler. Vai que tem. Cris, assim, quando a gente pensa hoje, essa coisa da beleza e que você citou dermocosmético, a gente está falando de uma faixa etária diferente do que eu estou falando do gloss que muda de cor, por exemplo. Essa comunicação da beleza, você já deixou claro aqui que você consegue falar do alto luxo, do premium e do dia a dia. Bonito isso. É um desafio isso. Inclui isso daqui. Quando eu vou para a massa, quando eu venho para a rede social, de que maneira hoje você está trabalhando essa personalidade, que é um valor de ser época? Em plataformas como TikTok, Instagram, como é que você foi dando identidade de acordo com cada personalidade? O que você tem feito hoje? Isso é in-house? Isso é fora? De que maneira vocês estão criando valor falando com outras gerações ou até com as gerações de 18 anos? Mas hoje você fala com a mãe, você fala com a avó, você fala com a minha sobrinha, fala comigo. Usando essas plataformas, quem é que está criando essa comunicação para você hoje? Assim? Nossa, é uma ótima pergunta, porque é um desafio muito grande, né? E eu não vou falar que a gente sempre acertou, não, né? Eu acho que, inclusive, assim, em um dado momento, a gente usava, né? A gente fala, usa os mesmos assets, né? Nas diferentes plataformas e não com a mesma audiência, assim, não tem sucesso. Reciclado. Né? É muito, muito difícil. Eu acho que uma das coisas que a gente tem feito de sucesso é a gente se associar com criadores nativos das plataformas, né, que é o que a gente chama ali do UGC, né, do User Generated Content, e aí a gente está se associando a muitos criadores de conteúdo, porque sim, obviamente, eu tenho uma equipe de produção, eu tenho estúdio dentro do escritório da época, a gente tem estúdio que é sempre utilizado, né, dia a dia está sendo utilizado, a gente faz, mas para eu conseguir chegar e ter um nível de personalização, para o que você está falando, cada plataforma, com cada audiência diferente, eu ia precisar de um exército. Então, para mim, esse meu exército hoje é a associação que a gente está fazendo cada vez mais forte, com bastante sucesso. Eu diria que a gente tem tido resultados muito bons, né, em termos das métricas, principalmente ali das métricas de mídia, de custo de aquisição, né, custo de exibição e tal. E é muito interessante porque, por exemplo, minha mãe tem 74 anos, e de vez em quando minha mãe me liga e fala: Cris, eu vi um vídeo da época no Facebook, aí eu falo pro meu time: gente, tá super funcionando. Minha mãe de 74 anos tá gostando. E aí, a nossa live no TikTok de uma influenciadora de 18 anos e tal, teve uma super audiência. Então, tá funcionando. Mas é isso, eu acho que uma das... Obviamente, a gente tenta, né, fazer... tem outras coisas, né, que a gente faz, temos de personalização, aí, né, a comunicação mais personalizada, seja e-mail, push e tal, com ferramentas de CRM, mas se eu for destacar alguma coisa que para mim está realmente sendo diferencial, é a gente se associar com criadores nativos das plataformas. Acho que sobre isso tem um ponto muito legal, se a gente puder. Já estamos caminhando para o fim, mas acho que é essencial o que você falou. A pessoa que é nativa da plataforma, ela até pode ter conta nas outras, mas ali ela onde está mais confortável, ela tem uma audiência maior, ou às vezes tem uma audiência pequena, mas ela já achou como se comportar. E conversando com a Adriana ontem, a gente ficou muito nos relatórios entra como tráfego pago. Mas é um pago, mas é um orgânico, né? Que faz até sua mãe ver, eu ver, de repente difícil vai ser cair pra mim cai carro só, carro e tecnologia. Mas a minha esposa vê, a mãe dela vê. Como vocês tratam isso dentro de casa, assim? Porque a gente tava falando muito do orgânico versus o pago, só que quando a gente está trabalhando com micro-influenciadores ou com influenciadores, você está pagando, beleza, mas o que ele está fazendo é orgânico. Como que vocês conteúdo, né? O formato isso? Que vai esse conteúdo nem parece público. Nem parece Tem público. uns que não parece público. Exatamente. É nessa linha que vocês combinam, falam assim, porque eu já vi muitos... eu sou micro-influencer, nano-influencer, alguma coisa assim, e eu recuso muita coisa que às vezes aparece, não, mas você tem que falar assim, assim, assado, a gente quer que traga isso e aquilo, eu falo, não, mas não é meu estilo, não vai rolar, então não faço. Não tem autenticidade. Como que vocês trabalham com essa galera? Você manda o produto? Como é que funciona essa relação? Você faz essa curadoria. Isso. Que tem sinergia com você, sabe, Cris?
eu acho que isso que você, né, pegando o teu gancho aqui sobre o que a gente fala para o influenciador, a gente deixa ele muito livre. Obviamente que, né, tem um briefing ali, né, mas a gente não fica aprovando o texto e isso só vai subir dessa forma e tal, até porque, assim, na verdade, o que a gente quer dele é que ele, justamente, que ele seja ele, que ele seja autêntico. Então, coração, né, do GC, né? Exatamente, coração do GC é isso. E até é um feedback que a gente recebe das nossas influenciadoras, de que é muito bom trabalhar com a época, porque a gente não fica exigindo que faça ABC. Né? Por exemplo, a gente faz um grande evento anual, que é a Festa do Rosa, que a gente, né, reúne mais de 300 influenciadoras para fazer uma experiência época, né? É o aniversário da época, a celebração do aniversário, obviamente que é um evento de marca, né, para a gente se divulgar no mercado, e tem sido muito bacana nos últimos anos. Normalmente o dia depois dessa Festa do Rosa é o dia em que a gente tem o maior share of mind dentro do Google, assim, tamanho o impacto, mas a gente chama elas, obviamente que tem aquelas em que a gente tem um pacote, vai fazer tal, mas a gente deixa elas muito livres também para produzir, para verem o ângulo que elas acham interessante trabalhar. Óbvio que você tem, né, até voltando lá na questão das marcas e tal, eu tenho marcas, por exemplo, que eu falo, X marca você não pode trabalhar sem um script aprovado. Dior não dá, por exemplo. Você não respeita essa regra. E tem que respeitar, né, essa regra, exatamente. Tá tudo certo. Mas eu acho que a gente, na verdade, muito mais se aproveita de que elas utilizem a própria linguagem. Vou até contar uma coisa engraçada, porque quando o time a gente começou a fazer alguns experimentos com isso, eles começou no time de mídia e não no time de branding. Olha lá. E aí, o time de mídia praticamente escondeu do resto do time que estava acontecendo. Aí eu fui impactada pessoalmente por um vídeo, e aí eu mandei e falei, gente, que legal esse vídeo e tal, mas era uma linguagem assim, super fora da época linda que você vê, né, ali. Sim. Porque se você entrar no site, os banners estão lindos, as imagens são, né, as fotos são bem tiradas, né, qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente tem que ser lindo, né. Eu vou fazer uma apresentação, primeira coisa tem que ser linda. Não, né, essa nossa linguagem vem de beleza, então a gente quer ser lindo, você quer ser um lindo autêntico e tal, né, muitas vezes... Luz, tal, isso, mas muito, muito impecável. E eram vídeos completamente numa outra linguagem, amadores e tal. E aí o time de mídia falou, não, a gente não tá mostrando pra ninguém, porque o time de branding vai ficar chateado. Que a gente... Pelo contrário, né, pô? E aí no final, assim, a gente tem um time super unido. No final o time do branding achou um barato, e a gente tá entendendo que tudo bem a gente usar essa linguagem, que vai ser para uma determinada audiência ali e vai funcionar. Dentro a live que a época vai fazer na home dela, que ela vai chamar todo mundo e tal, vai ter uma outra identidade visual. A gente não, assim, a gente vai ter uma outra identidade visual. Igual a quando a época mesmo faz uma live dentro do TikTok, também tem uma outra identidade visual. Né? Quando eu faço ali uma live de Black Friday, eu crio quase que um show, é um glamour. Eu sempre tenho uma parceira de muito nome. O ano passado foi a Carla Dias, que fez todas as nossas lives de Black Friday. Foi um sucesso, a gente foi para top de Twitter, X agora, né? Todos os dias que a gente teve live. Então, e tem uma produção ali, né? Todo cenário, sim, etc e tal. Mas a gente entende que, poxa, para falar com outra audiência e com muito sucesso, é outra coisa. E aí vai ser em outro lugar, não vai ser na nossa homepage. Não vai ser no Instagram oficial da época. O que eu gosto muito disso que você falou é que, por exemplo, sei lá, a Amazon fazia muito isso, assim, você vai comprar um produto lá, você não sabe muito bem se é grande, é pequeno, você ia nas avaliações e tinha muita foto ali. Sim. Acho que começou isso acho que veio da China isso, a Taobao fazia isso demais, assim. Os asiáticos fazem isso, né? Fazem muito isso, assim, e você tá desconfiado de alguma coisa, fala, cara, será que vai caber? Será que vai ficar bom? Não tem nada melhor do que um GC pra tirar essa dúvida, né? Porque não tá ali no fundo maravilhoso, tá? Que legal, parabéns por isso, acho que é bem bacana de ver o que tá acontecendo e não falar assim, meu Deus, eu não quero que isso aconteça, esconde, não. Traz pra dentro, fala, então bora, vamos, tem o seu lugar. É um processo, né? Não é que é um processo, né? Tem que ser construído, planejado, estruturado e executado. É, né? Isso. Só não pode ficar parado, tô com medo. Cris, boa. Você usou aqui no início da conversa 2 palavrinhas que muita gente ainda tem meio receio dela. Social commerce, live commerce. Né? Isso não combina com a minha marca, isso não combina comigo. Hoje a gente já desmistificou isso aqui, que combina com muita gente. Como é isso para beleza, onde
a beleza, no caso do perfume, o que vende é o cheiro, né? Essa experiência, o dígito não vai trazer de jeito nenhum, por mais que aquela pessoa descreva. A cor você ainda trabalha. De que maneira vocês estão usando hoje o social commerce? Como é que vocês pensam um roteiro onde essa coisa do cheiro vai além daquela embalagem lindinha que eu quero colecionar e botar em cima da cômoda? Como é que o usuário percebe isso? Você tem usuário de A a Z. E a Cris Bistarco, esse social commerce, esse live commerce, para onde vai na sua visão? Olha, para mim, assim, eu sou uma super crente no social commerce, tá? Para beleza, assim, para mim, eu acho que a gente olha o mercado brasileiro, né? E assim, eu não estou inventando isso, né? A gente tem ainda uma participação da venda direta, da venda porta a porta, enorme no mercado de beleza. Né? A venda direta, 60% da venda direta no Brasil é do mercado de beleza. E por quê? Porque faz parte do DNA, é intrínseco à categoria, né? As pessoas precisam de recomendação, elas sabem, poxa, eu tenho a pele dessa forma, para isso existe para isso existe esse produto, esse tratamento, né? Quando a gente fala de dermocosméticos, por exemplo, né? As pessoas têm elas não sabem que existe tratamento para aquilo que elas têm, né? Não sei se sabe, aquelas pessoas que têm muita bolinha aqui atrás do braço, existem tratamentos para isso, a pessoa nem sabe muitas vezes que tem, né, o tratamento. Então eu sou super crente nisso, eu acho que a gente tem feito isso na época de duas formas, a gente faz isso através lá do squad de conversão, que a gente tem, que é direto na época. A gente faz isso de uma forma mais, como posso dizer, mar aberto quase, através do parceiro Magalu Divulgador, porque a gente tem o portfólio da época dentro do parceiro Magalu Divulgador, né, que é também, né, esse programa do Magalu, em que qualquer pessoa, né, se vocês quiserem agora, vocês vão lá e vocês montam uma lojinha de vocês, uma lojinha dentro do Magalu, e vocês podem só vender beleza, vocês podem só vender época cosméticos lá dentro. São trabalhos diferentes, né, porque quando a gente está falando do squad que trabalha direto com a época, a gente tem um olhar de um perfil de, as pessoas que participam desse squad são experts de beleza, são, a gente brinca um pouco, fala um pouco assim de, são resenheiras, elas comparam muitos produtos, e isso que você falou, né, Vivi, sobre, poxa, é muito difícil trazer a experiência, mas elas entendem como, por exemplo, vender perfume. Eu acho, assim, um barato quando eu vejo, assim, alguns grandes influenciadores que vendem perfume, gente, esse é cheiro de rico, esse é cheiro de manhã na praia e tal. Então, eles encontram uma forma de demonstrar o sensorial. Através da fala. Obviamente que tem algumas coisas, por exemplo, hoje mesmo dentro do site da época, até através de algumas marcas, a gente tem ferramentas de Fragrance Finder, né? Né, de encontrar a sua fragrância e tal. Elas acabam sendo um pouco restritas, porque normalmente é a marca que faz dentro do próprio universo da marca, né? Então, mas eu acho que esse trabalho aí voltando, né, na questão do social commerce, eu acredito, mas na verdade eu acredito que ele pode ser cada vez mais personalizado, cada vez mais a gente, né, ganhando escala com isso, porque eu até li, acho que foi ontem, coincidências ou não, que tanto a geração Z quanto a geração Alpha, 50% delas consideram que ser um criador de conteúdo digital pode ser a profissão deles no futuro. Olha isso. 50%. Era uma pesquisa dos Estados Unidos, mas ok, acho que sim. Vale aí como número. No business, Então, assim, imagina, se todo mundo e outras coisas que estão acontecendo dentro dessa, né, do Creators Economy e tal, de como que você vai remunerar, né, não só, porque antes era o public post, né, você pagava aquele valor de public post e tal. Hoje você já tem outros programas, né, a própria época tem o seu programa ali de afiliação e tal, você já começou a segmentar mais isso, eu acho que cada vez mais vai ficar segmentado. Então, assim, eu não tenho medo do social commerce, eu não tenho medo de live commerce, pra mim, assim, na verdade, para mim, é quase que é o futuro da beleza no digital, assim. Eu acho que é uma das grandes coisas. Obviamente, eu acho que cada vez mais a tecnologia está fazendo com que a gente faça uma oferta melhor para o cliente, né? Então, como eu comentei, o Virtual Try-On, que você testa, né, os produtos, é uma coisa que faz pouco tempo que a gente introduziu dentro do site da época, mas que eu acho que é uma super ferramenta. As ferramentas da inteligência ali, de que tipo de promoção eu ofereço para quem, né? E quando eu falo promoção, não estou falando de preço, eu estou falando do brindezinho, da amostra, e o que eu vou oferecer. A gente é super forte, né, na parte de amostragem e de brindes, inclusive.
é uma das razões pelas quais, né, os nossos clientes vêm comprar muitas vezes na época. Que legal, que É legal. o brinde. É um brinde bom. É, um brinde bom. Por exemplo, hoje eu tô vestindo aqui essa jaqueta da época que é só pro nosso time e várias pessoas já me pararam pra perguntar como é que eu faço pra ganhar essa jaqueta. Olha Ela tá isso. com o nome da época e tal, e as pessoas me param no corredor Pra aqui perguntar por pra quê, como é que eu perguntar faço. como é que eu faço pra ganhar. Legal Então, a gente entende que essa jaqueta pode ser, né, super atrativa aqui para talvez uma menina de 20 anos, talvez uma mulher mais madura e tal, ela quer ganhar um brinde de luxo, um brinde de tratamento de luxo e tal. Então a gente tem feito essa inteligência cada vez mais forte, né, dentro do site, até que pra gente é muito... a gente tende a Z, né? Então a gente tem que também saber trabalhar. É um desafio, tá? É um desafio constante da gente estar cada vez mais usando a tecnologia para a gente personalizar essa experiência. Muito bom. Que, Papo bom, cara, né? que gostoso. Porque Adorei. furou minha bolha totalmente, eu adorei. Foi Ah, que bom. Adorei, muito Cris. legal. Muito obrigada pela conversa generosa. Obrigada por ter aberto espaço. Muito obrigado. A gente se encontra em outros palcos e outros microfones, né? Assim, obrigada, Cris. Maravilha, obrigada a vocês. Obrigado.